Você irá assistir agora mais um vídeo de ensinamento bíblico com revelações da graça do nosso Senhor Jesus e certamente você será abençoado. Portanto, deixa o teu like, comente, se inscreva no nosso canal, compartilhe nossos vídeos, participe você também dessa maravilhosa obra do nosso Senhor Jesus. Graça e paz, meus amados irmãos, povo feliz na graça de Jesus. A palavra de Deus diz assim, no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 1. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: Não tenhas medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, veja o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. Eis que eu vos tenho dito. E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas a dar as boas novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: Eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçando seus pés, e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: Não temais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galiléia e lá me verão. Louvado e exaltado seja o nosso Senhor Jesus. Meu amado irmão, minha amada irmã, que essa palavra traga graça para a tua vida, no nome de Jesus. Meus amados irmãos, minha família em Cristo, Jesus está vivo e viverá para sempre. Creia nisso, meu irmão. Eu falo com Ele todos os dias. Você também deveria falar. O túmulo está vazio, graças a Deus, glórias a Deus. Essa é a maior prova da grande vitória do nosso Senhor contra todas as forças do mal. Se você, meu amado irmão, minha amada irmã, é devota de algum santo, algum guia espiritual ou de algum outro Deus, observem bem a diferença. Todos esses supostos deuses que você ama, se um dia foram humanos, estão sepultados e seus túmulos contêm inscrições do tipo: aqui jaz. O único Deus verdadeiro e cujo sepulcro contém a seguinte inscrição: Ele não está aqui, Ele ressuscitou, é Jesus Cristo. Ninguém é maior do que Ele e ninguém pode equiparar-se a Ele. Não faça por menos, meu amado irmão. Fique com o maior, fique com o genuíno, fique com o verdadeiro, fique com Jesus. É domingo, meus irmãos. E o mundo comemora a Páscoa porque existem coelhos e ovos de chocolate. Os judeus comemoram a Páscoa pela sua saída da servidão do Egito. Mas nós, gentios evangélicos, não celebramos a Páscoa, mas comemoramos a ressurreição de Jesus, a data mais importante do ano e das nossas vidas. Já que hoje temos a plena consciência de que vivemos o Evangelho porque Ele ressuscitou. Temos a promessa da salvação justamente porque Ele ressuscitou. Estamos libertos do pecado porque Ele ressuscitou. Temos alegria e paz nos nossos corações porque Ele ressuscitou. Temos a segurança do cumprimento das promessas e da salvação eterna porque Jesus ressuscitou e está vivo. Não apenas nas nossas memórias e nos nossos corações, mas nos corpos de todos os que o amam e o seguem. O seu Santo Espírito habita em nós. Meus amados irmãos, alegremos os nossos corações. Ele ressuscitou
Louvado e exaltado seja o nosso Senhor Jesus. Estamos tratando, nesta mensagem, meus irmãos, de mais um assunto de suma importância para a vida de todo cristão. E é lamentável que poucos irmãos conseguirão assistir este vídeo até o final. Mas eu te desafio, meu irmão, minha irmã, principalmente se você não sente a alegria da ressurreição de Jesus, não apenas na Semana Santa, mas durante o ano todo. Se você não tem a segurança da tua vida eterna, está vivendo debaixo do jugo da lei, pressionado, triste, oprimido, ou até mesmo decepcionado com o Evangelho, certamente você está na doutrina equivocada, porque não é para ser assim. Então, assista esse vídeo até o final, ouça a nossa mensagem, confie no Senhor, confie no profeta que te fala e creia que Deus tem libertação para a tua vida, no nome de Jesus. Graças ao nosso Deus, que nos amou e nos chamou, somos convertidos ao Evangelho, porque Jesus nos ensinou que quem não se converter e se fizer puro como uma criança, não tem chance de entrar no céu. Mas atenção, irmãos, não basta conhecer a Jesus, é preciso abandonar os maus hábitos, se converter do mau caminho, mudar de vida e realmente amar ao Jesus certo. Amar a Jesus significa seguir os caminhos dele, não os nossos, e fazer a vontade dele, que é a vontade do Pai, e não as nossas. Significa renunciar à própria vida que idealizamos para viver neste mundo a vida que agrada ao Senhor. É renunciar à carne para viver em espírito e em verdade. Viver desde já uma vida eterna com Jesus. E sabe do mais importante, meu irmão? Isso não é difícil. Na verdade, é muito mais simples do que parece. Conosco ele já está em espírito, vivendo em nós. Basta então confiar nele e decidir viver pela graça de Jesus para iniciar a vida eterna com ele. Livro de Mateus, capítulo 18, versículo 3, diz assim a palavra do Senhor. E disse, em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. Meus amados irmãos, Jesus ressuscitou. Isso é motivo de grande alegria para todos nós, os que nele cremos e a ele seguimos. Mas por que razão vemos tantos crentes cabisbaixos, entristecidos, deprimidos ou desanimados? O fato é que existem muitos crentes inseguros quanto à sua salvação, questionando a si mesmos, ao próprio Deus e alguns até mesmo desistindo do Evangelho, devido, sabe o que, meus irmãos? Às imposições da lei. Meus amados irmãos, se porventura isso está acontecendo com você, compreenda que essa não é a vontade de Deus e que você precisa tomar uma decisão de mudar essa situação. A ressurreição de Jesus tem que ser motivo de grande alegria para nós. Na verdade, a causa da maior alegria que podemos ter nesta vida. Uma alegria que supera todos os problemas ou dificuldades que se insurgem nos nossos caminhos. Mas a explicação por que isso não acontece na prática com todo o povo de Deus é porque existem crentes que estão vivendo para Jesus, mas o primeiro Jesus, o Jesus homem, o Jesus crucificado e morto. Enquanto que outros estão vivendo para o segundo Jesus, o Jesus ressuscitado. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 45, diz assim a palavra de Deus. Assim está também escrito. O primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu.
Qual o terreno, tais são também os terrestres, e qual o celestial, tais também os celestiais. E assim, como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Glórias a Deus. O grande problema consiste, meus amados irmãos, no fato de que Jesus, quando da sua morte, consumou a lei de Moisés. Ou seja, ele encerrou com a lei mosaica. A lei morreu juntamente com ele. Mas quando ele ressuscitou, ele não fez ressurgir a lei de novo. Ele não trouxe a lei de volta. Ele trouxe a sua graça para nos libertar do jugo, das proibições, para nos dar vida com abundância e a vida eterna com ele. Dessa forma, no ato da sua morte, Jesus retirou a lei do nosso meio. Mas hoje, passados mais de 2000 anos, meus amados irmãos, ele ainda não conseguiu retirar muitos irmãos da lei. Retirar a lei das pessoas foi duro, muito duro, pois custou a vida a Jesus, mas foi rápido. Jesus retirou a lei das pessoas, mas agora precisa retirar as pessoas da lei. Fica claro, então, que todos amamos a Jesus, mas nem todos amamos ao mesmo Jesus, porque as pessoas o amam em tempos diferentes. Os que vivem pela lei de Moisés amam Jesus homem, enquanto que os que vivem pela graça amam Jesus ressuscitado, ao Jesus glorificado. E basicamente, essa é a razão da diferença de humor e de segurança entre alguns crentes. Os que ainda vivem pela lei, extinta há mais de 2000 anos, ainda vivem na carne, estão debaixo de jugo, desprezando toda a obra realizada pelo Senhor, negando a ressurreição de Jesus, estando decaídos da graça. Mas os que vivem pela graça, vivem pela fé em Jesus, em espírito, e desfrutam da liberdade para a qual Cristo nos libertou. Livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo, que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Olha, meus irmãos. Alegria, meus irmãos. Cristo ressuscitou. Não pode haver espaço para a tristeza ou mesmo indiferença entre nós, diante da grande vitória de Jesus sobre todas as hostes do mal. Ressuscite você também desse caminho de morte que é a lei de Moisés. Liberte-se do jugo, da opressão, desse regime extinto pelo próprio Jesus. Na verdade, meus irmãos, eu não consigo compreender porque as pessoas ainda insistem em se submeter aos rudimentos da lei, a realizar sacrifícios, jejuns, vigílias, subida aos montes, batismo nas águas, que são práticas de judaísmo e não cristianismo. Coisa que no Velho Testamento Deus aceitava dos judeus, apenas deles, mas hoje em dia não recebe nem dos judeus, nem dos gentios que somos nós. Oferecer ao Senhor sacrifícios ou aquilo que Ele não deseja, já desde o Velho Testamento, e não recebe, significa fazer a nossa vontade, ao invés da vontade dEle. Jesus nos deixou a sua graça e deseja que nós vivamos por ela, pela fé nele, em espírito e não na carne, na graça e não na lei. Se fosse para continuarmos na lei, ele não precisaria ter vindo. E tudo continuaria como antes. Ou, vindo, ele não teria extinto a lei de Moisés. Livro de Oséias, capítulo 6, versículo 6, diz assim a palavra do Senhor. Porque eu quero a misericórdia e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Depois, no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8, diz assim a palavra do Senhor. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras,
para que ninguém se glorie. Depois, no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 4, diz assim a palavra de Deus: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Glórias a Deus. Compreende, meu irmão? Qual a razão da tua tristeza? É a lei, o ministério de condenação e morte. Não é o nosso evangelho. A lei nunca salvou e nem vai salvar ninguém. Tampouco a você. E além disso, ela impõe proibições e sacrifícios às pessoas, imposições que nem mesmo os judeus conseguiram suportar. A lei foi um ministério transitório, imposto em caráter temporário, que apontava para o sacrifício de Jesus, que depois de ser consumado, já não se justifica mais. Deus não aceita mais sacrifícios, além do nosso sacrifício vivo de louvor a Ele. Deus não nos quer mais vivendo a lei de Moisés. A lei serviu, meus irmãos, para evitar que os judeus se misturassem com os povos das nações pecadoras das terras que eles iriam assumir. Mas esse ministério não foi feito para nós, que não somos judeus. Você está servindo ao Jesus errado. Você parou no tempo. Meus irmãos, Jesus não está mais na carne, nem tampouco naquela cruz. Ele ressuscitou. E é a esse Jesus que devemos amar e seguir, e receber a alegria da sua vitória nos nossos corações. Livro de Atos, capítulo 15, versículo 10, diz assim a palavra do Senhor: agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Depois, na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 7, diz assim a palavra do Senhor: e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Glórias a Deus. Alegria, meus irmãos, Jesus ressuscitou. E Deus não nos quer como escravos. Ele nos criou como filhos. Os escravos amam o mundo, pois são escravos do mundo e seguem ao mundo. Os filhos amam Jesus ressuscitado e glorificado e o seguem. Os servos amam ao Jesus crucificado e seguem o ministério de Moisés. Mas nós, da graça de Jesus, somos filhos da liberdade e não da escravidão. E essa liberdade da nossa vida em espírito, apartados do mundo pela fé em Jesus e na sua obra, com a certeza da salvação, é a razão da alegria que existe nos nossos corações. Livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 21, diz assim a palavra de Deus: dizei-me, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. O que se entende por alegoria, porque estas são as 2 alianças, uma do monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós. Porque está escrito: alegra-te, estéril, que não dás à luz. Esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaque. Mas, como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Glórias ao nosso Deus.
Meus irmãos, a graça de Jesus é mais uma prova do seu imenso amor por nós. Um amor que nos constrange por sua dimensão e profundidade. Como podemos rejeitar essa graça maravilhosa? Cristo morreu por nós, mas nós também morremos juntamente com Ele para o mundo e ressuscitamos para viver para Ele. Existem pessoas que pensam que viver a graça de Jesus é viver na libertinagem, que podemos fazer qualquer coisa, que vale tudo. Mas, irmãos, obviamente não é assim. As coisas de Deus requerem disciplina e ordem. A verdade é que não existem mesmo as proibições. Mas a nossa gratidão ao Senhor pela nossa salvação, a nossa certeza da vida eterna, nos impele para uma posição de eterna gratidão ao Senhor. Então hoje vivemos para Jesus e temos grande prazer em agradar e alegrar ao nosso Deus. Antes tínhamos o nosso foco na carne e no pecado, mas agora estamos direcionados para a nossa vida eterna. Não necessitamos, meus irmãos, de lei para nos afastar do pecado. O nosso amor pelo Senhor automaticamente nos direciona para a santidade, porque vivemos em espírito, com a consciência de que podemos todas as coisas, porém, nem todas as coisas nos convêm. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14, diz assim a palavra de Deus. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Depois, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 23, diz assim a palavra do Senhor. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Meus irmãos, Jesus ressuscitou. Alegre os vossos corações e vivam a sua graça, porque Deus é Espírito e espera que vivamos em Espírito. Por que razão você continuaria a amar o Jesus crucificado quando ele já ressuscitou e foi glorificado? Ele nos libertou da lei, nós e até mesmo judeus, para quem a lei foi escrita. Aceitemos, portanto, meus irmãos, a grande libertação que ele nos concedeu. Pratiquemos as obras da fé, do Espírito, e deixemos para trás as obras da carne, porque essa é a vontade do nosso Senhor. Livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16, diz assim a palavra do Senhor. Digo, porém, andai em Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Meus amados, eu não estou debaixo da lei. Não esteja você também, meus amados. É preciso tomar uma decisão que vai definir o resto das vossas vidas, meus amados. Tanto material quanto espiritual. Por um lado, temos a lei, com todos os seus sacrifícios, julgo e condenação. Esse regime extinto por Jesus, com o seu único sacrifício de sangue. E se Jesus extinguiu a lei, meus irmãos, obviamente não é para continuarmos a viver na lei. Deus não nos quer vivendo a lei de Moisés. Ela morreu com Jesus há mais de 2000 anos. Do outro lado, meus amados, temos a graça de Jesus. O nosso Senhor ressuscitou, mas não trouxe de novo a lei com Ele. Ele nos trouxe o novo pacto da sua graça, para vivermos em espírito, pela fé nele, livres do jugo e das proibições, e alcançarmos a salvação eterna, para vivermos no céu com Ele para sempre, reinando com Ele para sempre. Aí é justamente onde o Senhor deseja que estejamos. E agora, meu amado irmão, minha amada irmã, você vai fazer a vontade de Deus ou vai fazer a tua vontade? Não me
Não diga que é difícil escolher. Eu te dou uma ajudinha. Ore ao Senhor. Eu vou orar por você também. Peça a Deus que te conduza para o lugar onde Ele quer que você esteja. Onde se ministre o Evangelho da graça de Jesus e não mais o judaísmo da lei de Moisés. Meu irmão, não importa se vai ser mais longe da tua casa. Não reclame. Confie que você vai estar mais perto da salvação. Não tenha dúvida de que Deus está esperando por essa decisão da tua parte. Rompa definitivamente com a lei, com o jugo, com as proibições, com as prisões e com os sacrifícios, com o judaísmo. O judaísmo não salva ninguém, meu irmão. Viva em gratidão, Senhor, pela sua obra, sentindo a alegria da ressurreição de Jesus. Viva pela sua graça, meus irmãos, e fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Senhor. Glórias a Deus.